Fala galera, então nós vamos lá agora para a terceira parte do nosso estudo sobre fixação do regime inicial. Nós já vimos as regras básicas sobre a fixação do regime inicial a partir do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Nós já trabalhamos com 4 súmulas, basicamente, 2 do STJ e 2 do STF, a 440 e a 269 do STJ e a 718 e 719 do STF. Nós passamos também pela fixação do regime inicial em relação a todos os crimes hediondos e concluímos que é inconstitucional a fixação de qualquer regime inicial decorrente da lei, mas que devem sempre ser observados os parâmetros previstos no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. E agora nós vamos para a terceira parte, onde nós vamos trabalhar sobre a detração. E, observando a detração, eu convido você a ler o artigo 42 do Código Penal. A detração, em suma, ela é um desconto, é um abatimento feito na sentença. Então, a detração, eu tenho que guardar na minha imagem um desconto, um abatimento que é realizado em que momento? Na sentença. E é um desconto de quê? Vamos ao artigo 42 do Código Penal? Olha só o que ele diz. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então veja só, o que é a detração? A detração nada mais é do que o desconto, do que o abatimento lá na hora da sentença, do tempo em que o condenado ficou preso provisoriamente. Vale dizer, o tempo da prisão em flagrante, que depois é convertido em preventiva, ou o tempo da prisão temporária, todos esses períodos serão descontados, ninguém vai ficar, entre aspas, preso de graça. Essas prisões serão descontadas na hora da sentença. Vamos entender um pouquinho? Então a pessoa pegou uma pena de 8 anos. Ela ficou 6 meses durante o estado da pena, o estado do processo. Logicamente, ela deve para o Estado 7 anos e 6 meses. Uma pessoa foi condenada a 10 anos, só que o processo dela demorou. E durante o processo ela ficou presa 4 anos. Me diga uma coisa, quanto tempo ela deve para o Estado? 6 anos. Isso é detração. O juiz fixa a pena, mas reconhece o tempo que falta a ficar preso. Agora vamos entender isso em relação à fixação do regime inicial. Eu já entendi que o tempo que a pessoa fica presa durante o processo, eu vou descontar da pena dela. É até lógico, ninguém vai ficar ali preso numa conta corrente de graça com o Estado. Tudo bem. E o que tem a ver isso com a fixação do regime inicial? Essa é uma grande novidade que nós precisamos observar. Veja só o que vai nos dizer o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Veja só, agora é o Código de Processo Penal, lá no artigo 387, parágrafo 2º. O tempo da prisão provisória, da prisão administrativa ou da internação no Brasil e no estrangeiro, olha só, é aquilo que a gente já viu lá no Código Penal, será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. E é aqui que começa o nosso estudo. Veja só, quando uma pessoa ela é condenada e ela recebe uma pena privativa de liberdade, eu preciso compreender o seguinte, que não apenas deve ser feito o desconto dessa pena, não apenas deve ser feito o abatimento da prisão processual para a pena que vai ser cumprida, mas é necessário também que seja avaliado se esse tempo de prisão provisória, descontado da pena fixada na sentença, não vai repercutir em um regime inicial mais brando. Vamos entender um pouquinho isso? Olha só, imagine que alguém foi preso por 6 meses. E no final do processo foi condenado a 8 anos e 4 meses. Pena de reclusão. 8 anos e 4 meses, pena de reclusão, regime fechado. Mas ele não ficou 6 meses preso? Ficou.
8 anos e 4 meses, menos os 6 meses, dá 7 anos e 10 meses. É isso que ele deve para o Estado? É. Quem deve para o Estado 7 anos e 10 meses vai cumprir a pena em qual regime? Semiaberto. Perceba só, isso, gente, não é progressão de regime. Não. Progressão de regime existem percentuais que devem ser cumpridos durante a execução da pena para ir para um regime mais brando. Isso é progressão. O que nós estamos aqui falando é detração, que é o desconto da pena provisória na pena, no cumprimento da pena. E o que nós estamos falando mais de maneira mais próxima, mais aprofundada, é o reflexo da detração na fixação do regime inicial. Então veja bem, o juiz vai fixar a pena normalmente. Vai fixar a pena normalmente, observando o sistema trifásico. Ao final, o que ele deve fazer? Ele deve analisar, ele deve compreender que essa fixação do regime inicial deve ser feita com a seguinte compreensão. Pega a pena que foi fixada, diminui a pena, a prisão provisória, o tempo da prisão provisória. Qual o valor, qual o tempo que sobrou, entre aspas, qual o tempo que sobrou, qual o tempo restante a ser cumprido? 7 anos. Olha para a tabela. 7 anos é o quê? Olha, todos aqueles parâmetros que nós já vimos, regime semiaberto. Então ele vai começar a cumprir a pena a partir do trânsito em julgado, onde? No semiaberto. 10 anos de pena. Cumpriu 1 ano de pena. 10 menos 1, 9. 9 anos para uma pena de reclusão. Muda alguma coisa? Não, não muda, ele continua no fechado. Tá? Uma pena de 5 anos. Ficou 1 ano preso durante o processo. 5 menos 1 dá 4. 4 anos qual regime? Aberto. Então esse é o reflexo da detração na fixação do regime inicial. Você pode observar que nós tínhamos até 2 correntes, né? A primeira corrente dizia, né, que só poderia ser fixado um regime num patamar menos severo se já tivesse o requisito temporal da pena privativa. Ou seja, o juiz teria que verificar o desconto e depois verificar se esse tempo que ele ficou preso era maior que o percentual da progressão para poder dar um regime menos severo. Essa era uma corrente defendida pelo Rogério Sanches, mas que não vingou, prevaleceu para o STJ, para a maioria da doutrina, o professor Guilherme Nutti, Kleber Masson, José Arruda, fixaram, e esse é o grande entendimento. O regime inicial vai ser fixado a partir do abatimento do tempo da prisão provisória, da pena fixada, podendo ser menos gravoso, independente que a pessoa tenha um requisito temporal, porque, na verdade, o espírito do legislador não foi da progressão. Porque, pensemos só, ele nem precisaria dar progressão e fazer essa alteração no artigo 387, porque a progressão já existia. Na verdade, o espírito do legislador foi dizer para o Estado, julga logo, porque no final, se o Estado for sentenciar um processo e o agente já estiver devendo menos que 8 anos, numa pena de reclusão, provavelmente ele vai para o semiaberto. Provavelmente ele irá para o aberto se a pena que tiver de crédito do Estado, de débito do agente, for ali até de 4 anos. Tudo certo? Então essa é a compreensão que nós temos que entender, fixando ali, tendo as premissas básicas relacionadas à detração e reflexo disso na fixação do regime inicial. Gente, só para nós avançarmos, é necessário também nós compreendermos uma pequena compreensão relacionada que o próprio Código Penal ele fixou alguns regramentos para outros tipos de presos. Tá? Então, por exemplo, nós podemos observar que o Código Penal ele estabelece no artigo 37 um regime especial para as mulheres. As mulheres que cumprem pena em estabelecimento próprio, né, observando os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber esse capítulo. Então, a primeira observância, a gente sabe que o Código Penal da década de 40, naquele momento nós não tínhamos tantas mulheres presas, mas hoje nós temos um índice, né, só para você ter uma ideia, o índice em percentual da prisão das mulheres é maior do que o dos homens, lamentavelmente nós temos isso, muito por mulas, muito por tráfico de drogas, muitos por crimes sem violência, até mesmo crimes com violência. Então isso já tem também acontecido muito, mas é uma previsão de regime especial das mulheres. A jurisprudência já fala até hoje, tá? Em regime especial para LGBT, enfim, outras situações. Então essa é uma questão também que deve ser
observada. E, para terminar, eu não posso esquecer também que a Lei de Execução Penal também deu um regime de pena diferenciado para aquele que é maior de 60 anos, né? Orienta-se a Lei de Execução Penal para separar o idoso no sistema carcerário. Enfim, gente, a lei ela separa graus de criminalidade, separa homens de mulheres, a jurisprudência ventila com LGBTs, e a lei também fala em separação dos idosos. São todas medidas, né, que de alguma maneira tentam trazer uma separação, mas nós devemos observar que, lamentavelmente, isso nem sempre o Estado consegue dar conta. Meus amigos, com isso, nós terminamos nosso terceiro bloco a respeito da fixação do regime inicial. No primeiro bloco, nós tratamos das regras gerais e também trabalhamos com o entendimento jurisprudencial. No segundo bloco, nós trabalhamos sobre o regime inicial nos crimes hediondos. E nesse terceiro bloco, nós trabalhamos com a fixação do regime inicial a partir dos reflexos da detração. Um estudo do artigo 42 do Código Penal e do 387 lá do Código de Processo Penal, no parágrafo 2º. Sem prejuízo disso, fizemos algumas observações. Há uma previsão de um direito, de um regime especial de cumprimento de pena para as mulheres, e há um regime também especial de cumprimento de pena para os idosos. Com isso, nós fechamos essa nossa pequena trilogia sobre fixação do regime inicial. Tudo certo? Grande abraço, até mais.